O diálogo de hoje, em especial, está sendo organizado em parceria com o Ciclo de Conversas Metamorfas GEPAM, que é promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Alteridade e Educação Matemática, o Grupo GEPAM, um grupo aqui da UFSC, coordenado por mim, professora Rosilene, sou professora do PPGST, e também coordenado pela professora Janine de Oliveira, professora do Departamento de Letras Libras da UFSC. Bom, o tema dessa tarde, como eu já anunciei, é Educação e Inclusão, Diálogos com a Normalidade, e nós temos aqui como professores convidados o professor Renato Marconi José de Souza, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a professora Mariane Rossi Stanfi, aqui colega da UFSC. Eu agradeço já de antemão a presença de vocês e o aceite do convite em participar conosco nessa tarde de conversa, então muito obrigada inicialmente, né? E agradeço também e especialmente a Coordenadoria dos Tradutores e Intérpretes de Libras do Centro de Comunicação e Expressão aqui da UFSC, que prontamente se colocou à disposição para nos auxiliar com a presença de intérpretes nesse evento. Agradeço também o grupo de intérpretes que está aqui conosco hoje, a Damaris, a Letícia e a Deise. Bem, antes de passar a palavra aos professores, eu vou só colocar rapidamente qual é a dinâmica do evento, e a conversa acontece da seguinte forma. Então, cada professor tem aí em torno de 30 minutos para colocar sua fala sobre o tema proposto, e após isso abrimos ao diálogo, a partir de questões que os próprios professores queiram colocar uns aos outros, mas também, principalmente, a partir de questões que o público tenha a colocar aos professores. Então, logo mais a gente abre uma lista de inscrição no chat, e aí, no momento oportuno, a gente vai chamando as pessoas inscritas para que a gente possa efetivamente conduzir o diálogo. Tá? Bom, dito isso, eu vou passar agora a palavra aos professores. Eu convido ao professor Renato que inicie, e logo após a fala do professor Renato, que a professora Mariane também coloque as suas questões. Eu desejo a todos nós uma tarde bastante potente, inspiradora, e que a gente possa pensar juntos aqui sobre esse tema tão caro à educação, que é a inclusão. Vou passar, então, a palavra ao professor Renato. Mais uma vez, obrigada, professor Renato, professora Mariane, por estar aqui com a gente nessa tarde. Boa tarde, pessoal. Tá tudo ok com o meu áudio aí? Tá tudo certo? Estão ouvindo? Um pouquinho baixo, talvez, Renato, mas E agora? Agora melhorou. Se tiver ruim, me avisem que eu tento arrumar para melhorar aqui. Não, agora acho que tá ok. Tá ok. Bom, eu é que agradeço o convite. Enfim, eu acho que quem atua nesse tema da inclusão, né, por qualquer perspectiva, né, seja de matemática, educação mais geral, ou até na área de tecnologia, né, a gente acaba tendo uma carência grande de pessoas para a gente dialogar, pessoas interessadas, né? A gente já fica sempre no início, digamos, circulando no mesmo grupo, né? E a gente tem dificuldade de encontrar outras pessoas, né? Então, para mim, foi uma surpresa muito boa, né, ter recebido esse convite da Rosilene. A gente não se conhece ainda, né? Estou vendo ela ao vivo aqui pela primeira vez. Uhum. Então, para mim também é uma satisfação de estar com vocês aqui nessa tarde. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento só um minutinho, do que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. Janela. No início, vocês estão vendo? Ok. No início da pandemia, né, desse processo todo, que as atividades se transformaram todas em online, eu ficava um pouquinho
incomodado dessas apresentações do Google, porque a gente começa a apresentar e não vê mais ninguém, só vê a tela na nossa frente, né? Mas, por outro lado, à medida que o tempo foi passando, os alunos foram fechando as câmeras, né? E eu também, quando eu estou assistindo uma fala sem precisar falar, né, só assistindo, estou passivo ali no encontro, a gente meio que criou esse hábito de desligar a câmera, então agora não me incomodo tanto, né? Bom, o título, né, o que eu quero discutir, enfim, é sobre essa questão de quem pode e quem não pode ensinar ou aprender matemática, né? Eu estou falando especificamente de matemática por conta da minha perspectiva, né, do lugar de onde eu estou falando. Então, eu sou professor de matemática, né? Eu sou o que a gente chama de educador matemático, né? Fiz mestrado e doutorado nessa área. E esse tema de inclusão é algo que eu já venho trabalhando desde 2005, né? Então já tem bastante tempo. Só que quando eu comecei era, digamos, pouquíssimas pessoas, voluntários que trabalhavam dentro desse tema na universidade onde eu estudei, né? E comparando aquele tempo de 2005, que era praticamente impossível achar um artigo sobre ensino de matemática e pessoas com deficiência para o ensino médio ou ensino superior, por exemplo. A maioria era focado na educação infantil, ainda tinha muito pouco, digamos assim, de conteúdo mais avançado, né? Então, o que eu escolhi compartilhar com vocês hoje, né, ao invés de falar sobre teorias A, B ou C, é mostrar um exemplo prático de coisas que eu fui trabalhando ao longo dessa minha trajetória, né, de como que atua essa coisa que eu estou chamando aqui de narrativa normalizadora, né, como que isso atua no dia a dia de uma pessoa cega tentando estudar matemática. Então, uma coisa bem, digamos, bem definida, né, que eu quero mostrar para vocês aqui, esse exemplo. Então, a gente vai começar explorando, né, essa pergunta. E a gente vai explorar ela através desse episódio, né? Então, vocês vão ver aí que os slides são todos muito grandes. Só que eu trago alguns destaques, né? Então, enquanto eu estou falando, vocês vão tendo um tempo para poder ler tudo e, enfim, entendendo esse episódio que eu quero compartilhar com vocês. Enquanto isso, eu vou contextualizando, né? Essa pessoa, né, essa Amara, é era uma aluna de um curso de matemática, licenciatura em matemática de uma universidade federal brasileira, né? Que eu não estou falando o nome verdadeiro de ninguém nem nada, né? Tanto que e nem o nome da universidade para a gente preservar as identidades, né? E essa aluna, durante o curso de matemática, ela teve um problema de saúde e ficou cega durante o curso. Então ela saiu, ficou um ano fora, mas depois ela quis voltar para a universidade. Então essa minha pesquisa de mestrado, né, foi contando a história de como foi o retorno dessa aluna para a universidade depois de ficar cega, tentando retomar o seu curso de matemática, né? Bom, e então eu estou mostrando para vocês aqui algumas falas, né? Eu vou trazer falas de professores e falas de técnicos administrativos e educacionais do campus também, né? Essa fala especificamente é de um professor, né? E eu faço esse destaque em vermelho aí, né? E isso por quê? Porque quando a Mara retorna para a universidade, né? A primeira reação daquela faculdade de matemática, digamos assim, foi de entrar em contato com a reitoria, enfim, e propor para essa aluna de mudar de curso. Porque havia o entendimento de que, ok, se ela ficou cega, logo ela não poderá aprender matemática, né? E esse professor fala, né, mesmo que a gente respeite a inclusão, chega uma hora que há uma limitação, porque aquela ciência
demandam uma capacidade sensorial específica, né? Então, eu estou marcando essas frases em vermelho para vocês, né, porque a metodologia de pesquisa que eu usei, digamos assim, né, para analisar essas falas, né, eu fiz as entrevistas com 12 pessoas, aí transcrevi tudo, transformei um texto em prosa, né, corrigindo os erros, enfim, os vícios de fala, etc. E fui marcando, né, destacando essas frases que, digamos assim, me incomodavam, né, me faziam pensar por que aquilo estava sendo dito, né. Mas sempre com o cuidado de não julgar o professor, porque isso já faz alguns anos, né, mais de 10 anos, né, e aqueles professores também não tinham muita ideia do que fazer, então queria convidar vocês para a gente avançar no episódio, mas nessa tentativa de pensar sobre a situação, mas ainda sem julgar ninguém, né, sem a gente fazer nenhum tipo de injustiça, digamos assim. Continua, essa é uma fala de um outro professor de matemática, né, que repete, né, que foi insistido bastante, né, que ela trocasse de curso, né. E um dos argumentos foi esse, né, porque um professor do ensino fundamental das séries iniciais de matemática teria muito mais uma linguagem, digamos, verbal do que matemática. Poderia aproveitar muito mais. Aí depois ela fala um pouco mais para frente, mas já pensou que ótimo seria ter uma professora de matemática ali, cega? Esse argumento era para tentar justificar a mudança de curso deste aluno da matemática para a pedagogia, porque esse professor entendia que fazer um curso de pedagogia para uma pessoa cega seria possível, mas um curso de matemática não seria possível, né? Por isso, essa pergunta provocadora, né? Quem pode aprender matemática, né? E finaliza, né, o argumento, mas isso passou para ela como se fosse uma tentativa de exclusão. E aqui que entra uma coisa que, nesses meus 15, 16 anos trabalhando com esse tema, né, que é crucial, assim, que é importantíssimo, é esse protagonismo da pessoa com deficiência nas coisas que estão acontecendo ao redor dela, né? Porque, vejam, um grupo de professores que, com boas intenções, né, acreditando que estavam fazendo a coisa certa, apresentam uma proposta. E essa pessoa, né, no caso a Mara, ela reage dizendo que não, isso é exclusão, levanta uma discussão, levanta uma polêmica dentro da universidade, enfim, que faz todo mundo pensar sobre aquilo, né? Poderia ter sido algo, uma história, digamos, onde enfim, a universidade exercesse uma autoridade, não ouvisse a voz daquela estudante, ou que ela não tivesse força, apoio para poder, né, falar, levantar a voz. Porque um aluno contra uma universidade inteira, especialmente a área de matemática, que a gente sabe que mesmo até nas escolas acaba tendo uma influência política grande, né, nas decisões educacionais. Isso foi algo muito significativo, né, essa reação dela contra, né. Agora, para a gente perceber que não vem só da parte, digamos, pedagógica, educacional, de professores, né? Agora é a fala de uma funcionária, técnica administrativa dessa mesma universidade, né? Então, essa funcionária concorda, né? Ela diz assim, sugerimos outras possibilidades, né? Se ela, né, a Mara não gostaria de ir para a área de educação, onde seria mais leitura mesmo, não teria que se preocupar, sei lá, em entender esses conceitos matemáticos, fórmulas matemáticas. Então vejam de novo, uma fala, né, que levanta essa ideia que está na cabeça de muita gente, né, de que a pessoa cega não pode aprender matemática, ou pior, não consegue. E até então eu ouvia isso, mas aí constatar isso numa pesquisa com muitos dados, enfim, aí você fica realmente bem impressionado, né? Mas veja a fala seguinte, que essa mesma funcionária diz, né? Que eu considero isso aí até um ato falho, né? Ela diz o seguinte, porque nós não tínhamos material aqui para ela desenvolver um bom trabalho.
tampouco para fazer uma prova, por exemplo. Como ela iria escrever, se expressar matematicamente? Então, aqui percebam que eles já começam a compartilhar essa responsabilidade um pouco, né? Mas nas entrevistas que eu fiz, isso foi digamos, um escorregão, né? Não foi dentro desse discurso que estava sendo construído, né? Porque eles vinham construindo esse argumento de que uma pessoa cega não pode aprender matemática, não consegue. É mais fácil ir para um curso onde tem leitura, mas leitura de texto, e não leitura de simbologias matemáticas. Mas aí ela mesma admite, né, em um certo ponto, que eles também não sabiam o que fazer. Então era uma questão de não sei o que fazer e como que eu lido com essa questão, né? Aí ela continua dizendo que isso não foi feito. Isso o quê? A frase anterior, né? Que eles não tinham materiais, não tinham como, né, desenvolver esse bom trabalho com essa aluna que estava numa condição diferente dos alunos que eles estão acostumados, né? Mas, enfim, para a gente não ficar tão triste, né? Tinha naquele mesmo contexto, né, outros professores, outras pessoas com olhares bem diferentes, né? Vamos ver outra perspectiva agora. Esse professor já acha que o problema não era mudar de curso, né? Eu vejo o destaque que eu coloquei. Né? Ele diz assim: um dos problemas é esse mito, né, que já existia, que se consolidou dentre a maioria dos matemáticos, que há conteúdos da matemática que não são possíveis de serem ensinados para pessoas cegas. E aí esse professor devolve a pergunta, né? Não são possíveis, por quê? Aí ele responde a si mesmo, né? Porque a gente não sabe ensinar, né? Então aquela funcionária, ela escorrega um pouco, ela diz em algum momento que, olha, a gente não sabe o que fazer. E esse professor já tinha uma outra visão, né? Ele dizia, olha, a gente realmente não sabe o que fazer, mas mudar de curso não é a solução, né? Ele até diz, eu acho que a gente perdeu muito. E agora a Mara termina o curso, vai embora, e o curso continua como antes, né? Porque o que ele gostaria era que aquilo tivesse sido uma oportunidade de aprendizagem para todo mundo, né? Para o corpo docente aprender como lidar com diferença e também para aquela aluna, enfim, aprender como viver de uma forma diferente, né? Que ela é uma pessoa que ficou cega adulta já, enfim, então é uma abordagem diferente do que uma pessoa que nasce cega, por exemplo, né? Aí, continuando, esse outro professor, né? Aí, essa discussão, né, de que o curso de matemática é muito difícil para uma pessoa cega, né? Relaciona essas coisas, né? Aí ele vem dizendo, né, nesse destaque que eu fiz, esse curso ele é difícil para um aluno dito normal, tanto quanto para um aluno cego, né? Então ele fala que isso é da cultura do curso de matemática que vem essa dificuldade, né? De que, claro, há muitas formas de avaliar, de fazer provas, enfim, que não sejam com essa perspectiva de olhar para o erro, né? De ignorar o erro, digamos assim, né? Que o erro é 0, o acerto é 10 e não tem nada entre um e outro, né? Isso não é olhado o que existe entre o erro e o acerto, né? Às vezes o aluno que está acertando muito precisa do professor mais do que aquele que está errando, porque o que errou entende onde ele errou e segue a vida. E o que acertou não sabe por que ele está acertando. Isso é tão grave quanto, né? E, enfim, então ele coloca a responsabilidade muito mais na cultura dos matemáticos do curso de matemática do que numa dificuldade que fosse específica por conta de uma situação física diferente, né? No caso, uma pessoa cega, né? Então, assim, um pouquinho de teoria aqui, bem rapidamente, né? Antes da gente continuar. Então, em 2014, né, o Oli Scobismoso, ele foi meu orientador no doutorado, né? E a gente escreveu esse texto junto para, enfim, para pensar como que essa definição do que é inclusão, o que é exclusão, como que isso é difícil, né? Porque aqueles professores ali pensavam que estão incluindo a Mara ao mudar ela de curso.
Por quê? Porque eu estou possibilitando que ela continue estudando num curso onde é possível para ela. Agora, uma outra visão é que, espera, isso não é inclusão, você está segregando, isso aí é excluir também, enfim, né? Então, o que a gente tentou olhar nesse texto, nesse episódio da Mara, é o que existe entre o que a gente entende por inclusão e o que a gente entende por exclusão, né? E como que isso muda de cultura para cultura e ao longo do tempo, né? Não é uma coisa, eu não consigo dizer para vocês assim, isso é incluir, isso é excluir. Isso vai depender, a gente tem que olhar o contexto como um todo, né? E, e depois, enfim, durante o doutorado, né, aí eu venho com esse termo que está em vermelho, né, que é o deficiencialismo, né, que seria para tentar sintetizar esse tipo de narrativa onde a gente tenta extrapolar os limites de uma pessoa com deficiência. Então, eu até coloco esse exemplo aí, né, que isso em 2015, com a tecnologia que existia até aquele momento, se alguém dissesse, uma pessoa cega não pode ser cirurgiã médica, ou uma pessoa cega não pode pilotar um avião, isso hoje, com a tecnologia de hoje, né? Ok, isso aí é mais ou menos razoável, a gente poderia pensar nisso, né? Mas aí eu entendo isso como uma limitação da tecnologia, né? Que um dia pode existir alguma coisa que torne isso possível, né? Não é porque a pessoa não sabe, não é capaz, etc, né? É porque tem uma limitação refletida na tecnologia, porque a gente não é, digamos, um animal irracional, que uma limitação física, ela é eterna. O ser humano, por ser um animal de cultura, né? A gente consegue transpor as nossas limitações do corpo de várias formas, né? Através de ferramentas e tecnologia e etc, né? Então, a minha argumentação com esse termo é de encontrar esses discursos onde você está extrapolando a limitação daquela pessoa. Você diz assim, uma pessoa cega não consegue, sei lá, dirigir um carro hoje, com a tecnologia de hoje. Portanto, ela também não consegue aprender matemática. Isso já está extrapolando, porque não faz nenhum sentido, né? Continuando. Agora, um exemplo para a gente compartilhar com vocês, que não é um problema só da formação, da faculdade, da escola, né? Quando esse professor vai para o mercado de trabalho, acontecem coisas do mesmo tipo. Então, o próximo exemplo é de um aluno meu que fez uma pós-graduação, lato sensu, do TCC dele, e não é a Mara, é outro professor, outro estado, outras escolas, né? E aí eu mudo a pergunta, agora quem pode ensinar matemática? Porque é justamente uma pessoa que conseguiu se formar em matemática, passou por todo aquele processo, brigou, enfim, quando foi trabalhar, procurar emprego numa escola, se deparou com os mesmos desafios, né? A pessoa pensa, agora me livrei, está resolvido, né? Mas é uma luta constante, né? Então, veja, aqui não tem nenhum destaque, né, a fala inteira, né? Então, ele, né, o professor, relatou que uma ocasião, durante a explicação de um conteúdo, notou que havia apenas duas alunas prestando atenção, né? E ao perceber o silêncio absoluto de uma sala de 30 alunos, ele perguntou se todos entenderam, né? E essas duas alunas, né, disseram, olha, professor, infelizmente não tem ninguém olhando para você, só nós duas, né? Porque aquele professor era cego, né, para contextualizar, então a turma pensou, bom, vamos aproveitar e não vamos assistir a aula, já que ele não está vendo mesmo, né? E continua, vou marcar só o destaque e vocês vão ter tempo de ler tudo, para quem quiser. Bom, e o que aconteceu com esse professor? Não foi só problemas com a turma de alunos, né, com a direção da escola também, né? Porque a direção dessa escola, e assim, é uma escola pública, estadual, não são problemas das escolas privadas, como a gente sabe que são problemas distintos, né? Mas nesse caso era uma escola pública, um professor concursado, né? Então, assim, a direção não aceitou que ele ministrasse aulas devido à faixa etária dos alunos. Ela alegou que era para garantir a segurança e integridade física desses alunos, né? Então, deu-lhe a opção de se
readaptar, ou seja, trabalhar em outra função na escola. Resumindo, a proposta foi igual à da Mara. Vejam o padrão, né? O da Mara, você se encontra com um problema ou diferente, você propõe tirar ele dali. Para resolver o problema, você elimina o diferente, né? E ele chega na sala de aula, a proposta foi a mesma. Isso aqui é outro estado, as pessoas não se conhecem, e a prática foi exatamente a mesma, né? Foi a de propor a retirada, né? Então isso eu fiquei muito impressionado, né? Que esse tipo de relato, em geral, eles são muito singulares e é difícil achar convergência com outro relato de outras histórias, né? Mas eu fiquei bem impressionado como que foi muito igual, né? Então esta situação fez com que o professor considerasse que seu trabalho poderia ser melhor com o suporte de um professor auxiliar. Então, assim, o professor não queria sair da sala de aula para ir para a área administrativa, ele queria continuar dando aula, e então ele, com o próprio dinheiro dele, ele contratou um professor auxiliar para ser os olhos dele na sala de aula, digamos assim, né? E só assim aquela direção, enfim, permitiu que ele continuasse ministrando as aulas nessa sala, né? E no momento dessa pesquisa, se eu não me engano, foi 2016, aí ele diz isso, que então de 16 até agora eu não tenho certeza se continua a mesma situação, eu teria que confirmar. Mas até 2016 era isso. Todos esses anos de docência, ele sempre vem solicitando aos responsáveis pelas escolas em que ele trabalha, né, a contratação desse professor auxiliar. E até hoje não foi contemplado, né? Até hoje ele continua, ele mesmo, né, contratando com o próprio dinheiro, né? Bom, então o que eu queria compartilhar com vocês, né, nesses primeiros minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, enfim, compartilhar esses dois exemplos, né, um de uma estudante de matemática, né, onde a solução primeira encontrada pelo contexto foi de convidar ela a mudar de curso, né, pedir para ela sair, e depois um professor cego, né, de matemática tentando trabalhar, ministrar suas aulas, e a proposta foi exatamente a mesma, né, foi de retirar a diferença para que eu não fique desconfortável, né, eu, o normal, entre aspas, né. E então, dentro desses dois exemplos, uma teorização, né, que eu trouxe bem pouco, até para a gente focar mais nesse exemplo, para a gente pensar junto, né, é de que essas falas, né, onde você propõe de mudar de curso porque não consegue aprender um conteúdo por ser cego, ou sair da sala de aula para ir para a parte administrativa, porque sendo cego você não consegue controlar a disciplina dos seus alunos, crianças, enfim, né? Isso é o que eu chamaria de discurso deficiencialista, né? Que é essa coisa de você extrapolar a limitação que todos nós temos, alguma limitação em alguma coisa, né? Mas quando você extrapola isso, né? Então aí cai nessa coisa do deficiencialismo, né? Que é uma rede de estereótipos que você vai criando sobre aquela pessoa, né? Sobre como ela deveria ser, para barrar ela de frequentar alguns espaços, né? E nos dois casos, foi por conta da luta das pessoas que elas conseguiram entrar. Não foi porque uma pessoa boazinha do lado de fora foi lá e disse, não, vem cá que eu vou te ajudar. Isso não acontece em geral, né? Foi porque a Mara precisou brigar e muito para ela entrar, né? Para ela terminar o curso. Aí mais detalhes a gente pode conversar depois, ou então fazer propaganda, né? Ler a dissertação. E sobre o caso desse professor também, ele precisou brigar para continuar dando as suas aulas, né? E ele era concursado, né? E, e agora, sim, eu não coloquei nos slides porque é um trabalho em curso, né? Mas um outro trabalho que eu estou fazendo agora é em parceria com a VUNESP, né? Que é a Fundação para o Vestibular da Unesp, né? Que é a Universidade Estadual de São Paulo. Quem aí lembra do tempo de vestibular deve lembrar desse nome VUNESP ali naquelas questões do cursinho, né? Ou do ensino médio, né? E a VUNESP
eles fazem muitos concursos e vestibulares, né, onde tem cota para pessoas com deficiência. E um desses vestibulares, eles tinham um candidato cego e uma prova de matemática muito avançada, assim, muito complicada, né? E aí um funcionário da VUNESP que me conhecia me chamou para ajudar a adaptar essa prova para esse candidato cego, né? E depois desse trabalho que eu fiz com ele, eu, enfim, eu me autoconvidei a fazer uma pesquisa dentro da VUNESP, né? E aí depois de mais de um ano a gente conseguiu autorização, enfim. Então agora já faz uns 15 meses, mais ou menos, que todos os candidatos com deficiência visual que pedem prova adaptada não, que pedem prova em braille ou o ledor, né, que é aquela pessoa que vai ler a prova para você, né? Então todos esses candidatos, quando vão fazer a inscrição no vestibular ou concurso, né, aí na hora da inscrição eles aparece o nosso convite para participar da pesquisa, né? Aí quem marca a caixinha sim, aí aquela aplicação de prova, ela é gravada e as gravações aí eu e esse outro professor da VUNESP, a gente analisa essas gravações, né? E assim, em 15 meses a gente já conseguiu umas 300 gravações, assim, eu achei que seria pouca coisa, mas veio muita, né? E assim, e só para adiantar, né? Na VUNESP, no vestibular, enfim, não é por culpa da VUNESP nem nada, isso aí é uma prática. Vejam que começa na universidade, avança para o mercado de trabalho, então está na sociedade, né? Não dá para você querer dizer que a culpa é de A, B e C, porque está na sociedade inteira, né? Então, nessas aplicações de provas, a gente também identificou vários problemas, assim, né? Graves de tentar resolver, né? E aí que entra agora a pergunta que eu vou jogar para vocês e pensarem comigo, né? Eu apresentar o problema que a VUNESP tem e tirando proveito que esse é um programa de pós de ciência e tecnologia, né, vou jogar para vocês esse problema, né? É que o problema é o seguinte, à medida que passa o tempo, né, a quantidade de candidatos com deficiência visual vai aumentando. Então, o ledor, daqui a pouco, ele vai ficar inviável, porque você vai ter ali um concurso grande, que você vai ter 1.000 candidatos pedindo ledor, aí fica inviável, né? Então a gente tem que pensar numa solução via tecnologia, né? Uma solução digital para conseguir fazer um ledor de prova de matemática, né? Que esse que é o problema, né? Porque como é que você vai ler um gráfico, uma tabela, enfim, né? E que deixe as condições justas para aquele candidato participar. Não é para ajudar nem atrapalhar, né? Mas é para deixar a concorrência justa, né? Então, como é que faz isso via solução tecnológica, né? Aí já jogo para vocês irem pensando. A gente tem até às 5 da tarde para achar uma solução, brincadeira. Bom, então a minha fala era isso, pessoal. Obrigado e aguardo as discussões aí. Bom, obrigada, Renato, pela tua fala. Eu vou seguir o protocolo da dinâmica do evento e realmente deixar para a gente pensar juntos e discutir um pouquinho depois da fala da professora Mariane. Então, eu vou passar agora o bastão para a professora Mariane. E a professora Mariane também vai fazer uma apresentação, então eu peço para que quem está nos assistindo que fixe a imagem da professora Mariane, porque ela vai sinalizar, e aí para que vocês possam acompanhar a professora Mariane na sua apresentação, tá? Obrigada, professora. A palavra tá contigo agora. Posso iniciar? Pode iniciar, professora.
Boa tarde a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Rosilene, da pós-graduação da UFSC, que nos trouxe para esse espaço, para que pensemos essa questão da educação e da tecnologia. Eu sou formada em tecnologia, na área de tecnologia, e acredito que realmente a tecnologia contribui muito na nossa formação e também na nossa qualidade de vida. Bem, eu sou professora na pós-graduação em Linguística e desenvolvo pesquisas na área de língua de sinais e tecnologia aliada à escrita de sinais. Bem, hoje a live é realmente muito relevante, porque a gente quebra com um padrão social que está aí, né, há muito tempo. Eu estive há pouco tempo em uma outra live que falava a respeito do capacitismo. Esse tema que tem sido também muito em voga é a questão da acessibilidade, com o grupo da CAI, da Coordenadoria de Acessibilidade da UFSC, com uma aluna de mestrado, que era cega, e na banca haviam toda uma discussão com relação à participação da aluna, enfim. Então, muito parecido com o que foi trazido pelo Renato, não é algo novo, é toda uma construção realmente que já vem de algum tempo e que a gente já tem legislação que nos dá um suporte, nos auxilia muito atualmente. Bem, eu vou trazer um panorama geral com relação aos estudos surdos, à educação de surdos e como foi toda essa construção da representação sobre as pessoas surdas ao longo da história. Bem, quem são os surdos? Aqui é uma arte, né, produzida por uma pessoa surda. O sinal de surdo que é produzido do ouvido para a boca é o mesmo em todas as línguas de sinais. Em Libras, que é a língua brasileira de sinais, nós temos esse sinal. Outros países, o sinal para surdo é exatamente o mesmo. Mas a língua de sinais não é universal. Esse é apenas um sinal que é o mesmo. Então, nós temos a língua francesa de sinais, que é a LSF, e temos outras línguas, como a ASL, língua americana de sinais, American Sign Language. Então, cada país tem a sua língua, mas é interessante porque o sinal de surdos, ele é realmente compartilhado por todas elas. Então, é realmente um símbolo dessa luta de todos os surdos no mundo inteiro. As pessoas surdas são vistas ainda como pessoas com deficiência por conta desse olhar da falta da audição. Mas os movimentos em defesa dos direitos humanos e linguísticos têm trazido outra perspectiva nesse sentido e outra abordagem. Mas muitas pessoas buscavam o benefício previdenciário e até hoje a sociedade faz isso, então as pessoas surdas acabam tendo esse espaço de luta e entram tanto nesse espaço de mostrar a oficialização da língua de sinais, da importância da língua de sinais, mas também se inserem nesse espaço da deficiência. O que a gente diz é que não somos deficientes, uma vez que as pessoas com deficiência compartilham a mesma língua em geral. No caso dos surdos, a luta é muito próxima dos indígenas, porque há uma diferença linguística, então é uma outra visão e nós temos a intenção de valorizar cada vez mais essa língua, diferente da proposta da visão de deficiência. Em geral, a pessoa surda é vista como alguém que não ouve e, portanto, não tem a capacidade de ser independente.
mas o que a gente mostra é o contrário. Bom, o que a sociedade em geral vê dos surdos é que é preciso que sejam readaptados, que a audição seja retornada ou que haja uma modificação desses corpos. Então, há tentativas como o uso de próteses, de implante coclear, para que a comunicação seja feita via língua de sinais. Hoje nós temos a tecnologia com os intérpretes, temos o WhatsApp, temos outros apoios tecnológicos que permitem a comunicação entre as pessoas surdas e também com as outras pessoas, as pessoas ouvintes. Mas há muitos conflitos, sim, nessas perspectivas que são diversas, elas são diferentes, porque há alguns surdos que, sim, querem se igualar aos ouvintes, mas que não conseguem, mas que vão nesse viés do discurso clínico, do discurso de conseguir igualar-se a uma pessoa ouvinte através do uso da tecnologia de implantes e de próteses. Mas isso traz um curso ideológico de tentar arrumar os corpos, né? Curar o surdo nesse sentido. A engenharia genética também traz essas pesquisas, também saber precocemente se a criança é surda, e há uma discussão muito grande da possibilidade, inclusive, do aborto ao descobrir isso, para que a mãe já não tenha a criança surda, que não seja, que ela nem precise levar a gravidez adiante. Então, também a prevenção de doenças, como vacinas, isso tudo é uma tentativa de evitar que nasçam crianças surdas. E muitas vezes as pessoas acham que pode ser por viés religioso que um casal que tem um filho surdo tem alguma culpa, está espiando por algum pecado, por algo que aconteceu por elas mesmas ou pelas pessoas que estão ao seu redor. As pesquisas têm mostrado que, em alguns lugares, houve até uma tentativa de proibição de que as pessoas surdas se casassem entre si por conta da genética. Mas a sociedade, ela acaba sempre pensando nesse olhar de tentar curar, de não permitir que existam mais surdos, né? Então, são várias as influências sociais que vão aparecendo. Aqui, eu apresento algo interessante, porque como nós vemos o outro, o não padrão, o não normal, o deficiente, esse folder foi distribuído e eu peguei da internet, mas ele foi distribuído na época em 2006, na Associação de Surdos. E aí o aviso era, no próximo mês haveria uma festa e a Associação de Surdos organizou o folder falando sobre a Miss Brasil gay surda. Mas o olhar parece estereotipado. Mas os surdos, na verdade, que haviam organizado aquele folder. E para os surdos, isso não era uma coisa negativa ou ruim, ou com um estereótipo tão negativo assim como foi visto. Era a satisfação do encontro em língua de sinais, para um concurso, e isso foi realmente um choque para a sociedade da região. As pessoas falaram, como assim? Uma Miss gay e surda ainda? E
todos os surdos estavam se sentindo muito bem, porque na comunidade surda, ser gay não era um problema, não era algo negativo, mas foi visto de outra maneira fora da comunidade. Nesses HQ que eu trouxe, esses quadrinhos, a tirinha, vocês podem fazer a leitura. Vocês estão conseguindo visualizar? Conseguem ler? Tá. Aqui o pai é surdo com um filho ouvinte e vai à cafeteria. Na cafeteria, ele pede o que quer e, para isso, como ele utiliza a língua de sinais, ele usa como filho e ele precisa escrever o seu pedido. E na fila, as pessoas vão fazendo seus pedidos acima deles, porque a voz tem mais poder e a língua de sinais, ela acaba sendo excluída, porque vai ter que escrever ainda, então as pessoas utilizam a sua voz para serem atendidas primeiro. E aí o menino se sente ofendido e ele tenta fazer com que as pessoas olhem para isso. E isso acontece muito no dia a dia das pessoas surdas. É no banco, é na fila dentro da universidade. Isso é muito comum, é esse exercício do poder da voz sobre a pessoa surda que não a utiliza, que utiliza a língua de sinais. Então, a língua de sinais acaba sendo excluída. E parece engraçado, parece uma piada, mas é a nossa realidade, infelizmente, até hoje. Hoje eu estou aqui utilizando a língua de sinais, mas é preciso que tenha um intérprete, porque vocês não sabem a língua de sinais. Como eu traria todas essas reflexões se não houvesse um intérprete? Então, o intérprete me acompanha também no exercício das minhas atividades, no meu trabalho, para que eu possa interagir com as outras pessoas. Então, diariamente, essas barreiras vão acontecendo, essas barreiras linguísticas vão aparecendo na nossa vida. Todas essas experiências nos trazem N rótulos, mas os estudos surdos nos trazem um entendimento diferenciado, construindo novos conceitos e novas perspectivas. Então, no dicionário, o que diz sobre ser surdo? Diz que é alguém que não ouve, alguém que não escuta nada, e nós construímos novos conceitos do que é ser surdo, do que é alguém que tem experiência visual, que tem uma comunicação visoespacial, de uma modalidade diferente das línguas orais auditivas, que é uma língua com status linguístico, estrutura gramatical e pesquisas, assim como as demais línguas. É toda uma construção que quebra com esse olhar e promove novas reflexões. Eu selecionei aqui algumas teorias do colonialismo e decolonialismo, e essa visão do consertar, do arrumar, do participar de de trabalhos com fonoaudióloga ou de treinamento fonoarticulatório, são tentativas também de fazer com que as pessoas surdas tenham possam falar em língua portuguesa ou utilizar o canal oral auditivo. Mas há uma variedade muito grande. Há surdos que têm um conhecimento maior em língua portuguesa, outros têm muito mais conhecimento na língua de sinais. Então, os surdos não são uma comunidade uniforme. Há surdos de várias maneiras. Por exemplo, eu nasci surda. Há outros surdos que aos 5 anos perderam a audição, ou 10 anos perderam a audição. Então, a experiência linguística é diferente, a experiência com a língua portuguesa é outra. Alguns começam a adquirir a língua de sinais mais tarde. Também o conhecimento sensorial
é diferenciado. Então, é muito importante o conhecimento da própria identidade, o reconhecimento da identidade das pessoas surdas, para que elas possam se inserir também no meio social com as pessoas ouvintes, entendendo que o processo de leitura escrita, por exemplo, das pessoas surdas, ela vai ser construído a partir da experiência visual dos surdos. E muitas vezes há a tentativa de dizer que eu preciso me igualar aos ouvintes. Então, todas essas tentativas de tentar chegar e alcançar esse modelo, que é um modelo que não vai ser alcançado pela pessoa surda, porque ela é surda, ela não é uma pessoa ouvinte. Então, isso não vai acontecer. E aí, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou professora. Então, todas essas identidades que me perpassam me constroem como a pessoa que sou, e uma surda diferente de outras mulheres surdas ou de outras pessoas surdas. E há sempre muito presente essa questão da relação de poder. Os estudos culturais, eles contribuem para novos conceitos, para a valorização da comunidade surda, do povo surdo. Além disso, também nos trazem o entendimento de que os surdos querem fortalecer ainda mais as políticas e os movimentos surdos também. Então a gente mostra uma nova forma de linguagem, o que é o significado de ser surdo, o que é o significado de ter a língua de sinais, que não é mímica, que a língua de sinais ela é incipiente ou é muito inferior. Não, ela é uma língua extremamente complexa, com estrutura, com todos os níveis de análise também presentes, como em outras línguas. Então, 95% das pessoas surdas nascem em famílias ouvintes. E muitas dessas famílias não sabem o que fazer, não sabem como conduzir essa criança à comunidade surda. Muitas delas demoram muito tempo para levar e ter esse contato com a comunidade surda, que é fundamental que aconteça da forma mais precoce possível, mais breve possível, para garantir à criança essa experiência visual compartilhada. As questões artísticas também, o nosso movimento, que mostra essa contrariedade a essa tentativa de controle dos corpos surdos. Próximo slide, por favor. Então, a partir do ano 2000, nós tivemos muitas pesquisas protagonizadas por pesquisadores surdos, falando das relações entre intérpretes e surdos, que sempre há uma relação de poder muito presente em muitos momentos. Aqui tem um livro que mostra Nós Surdos. Ele foi produzido por 20 autores surdos, foi o primeiro livro produzido somente por surdos, fazendo um detalhamento sobre o movimento surdo, caracterizando as questões relativas à cultura surda. E o lançamento desse livro, os 20 autores surdos, pesquisadores, foram muito criticados, porque a forma de escrita da língua portuguesa, como segunda língua pelos surdos, era diferente. Então, muitos disseram que o livro era uma vergonha, porque não era acadêmico o suficiente, porque precisava passar por correções. E nós tivemos a professora Gladys, surda também, uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina também, que falou que os pesquisadores ouvintes precisavam compreender a forma como os pesquisadores surdos se expressavam em língua portuguesa, porque a relação com a língua portuguesa era de usuários de segunda língua.
E aqui temos produções que são feitas por surdos, por ouvintes, vários materiais aqui, mundialmente, em inglês, em outras línguas também, foram então sendo produzidos nessa tentativa de quebrar com essa normalização, com essa necessidade de normalização e controle. O professor Padley fala a respeito do ser surdo e fala das crenças do que é o ser surdo dentro da comunidade surda, a questão da norma, como nós surdos devemos nos sentir bem em sermos surdos. Também aqui tem a apresentação de poesias surdas, que são diferentes, completamente diferentes das poesias em língua portuguesa, por exemplo, porque elas trazem expressão corporal, expressão facial e também são muito mais visuais. Então, nós promovemos eventos mundiais que mostram a arte surda, a dança, o teatro. E é muito importante o encontro, porque o encontro promove o empoderamento, fortalece os sujeitos, porque quando estamos separados, isolados em nossos países, esse colonialismo acaba por nos oprimir ainda mais, mas aí quando estamos juntos, a gente vai adquirindo uma maturidade que nos permite um empoderamento ainda maior. Os estudos surdos trazem um conceito que é o do ouvintismo, cunhado em 1958, que fala sobre as pessoas ouvintes que fazem para os surdos os documentos, a legislação, mas tudo isso produzido por ouvintes. Muitos deles familiares ou pessoas nas escolas básicas, durante toda a escolarização das pessoas surdas, são os ouvintes fazendo para os surdos. Mas o diálogo precisa vir do que os surdos querem, o que os surdos almejam. E muitas vezes isso é protagonizado por ouvintes, porque os ouvintes acham que o surdo não pode fazer. E é isso que nós não queremos. Então, esse termo ouvintismo caracteriza esse tipo de comportamento. Isso em várias áreas, onde há conflitos e tentativas de controle, e que acontece até hoje, né? Esse ouvintismo. Além do capacitismo, como eu mencionei no início, porque os surdos, por exemplo, hoje nós temos a primeira-dama que fala a respeito da língua de sinais, mas a visão sobre os surdos não é uma visão de que tem capacidade. Muitos surdos acham que essa representação, ela realmente promove a língua de sinais. Sim, mas a que preço? A um preço de capacitismo? Esse preço nós não queremos pagar. Desculpem, podemos retornar ali na imagem anterior? Esse é um quadro de uma mulher americana, ela que desenhou. São crianças utilizando próteses auditivas com suas mãos amarradas, porque elas vivenciavam isso no período em que se proibia o uso da língua de sinais. E o treinamento fonoarticulatório era o que devia ser feito. Então, isso também é a arte surda mostrando esse desacordo dos surdos com relação a esse controle dos corpos. Esse é o quadro de um coelho, e o que ele mostra é a valorização das mãos, né? E como nós, comunidade surda, temos as tantas conquistas, né, na legislação hoje. Fomos tendo tudo isso a partir
da federação, tanto a Federação Nacional para Educação e Integração dos Surdos, quanto a Federação Mundial que nos representa, na construção e também na luta pelos direitos dessa comunidade. Promovendo a língua de fato, e de forma alguma excluindo uma língua em detrimento da língua de sinais, mas mostrando a importância. E os surdos politizados, portanto, têm tentado cada vez mais romper com esse conceito da deficiência e sim optado por propagar a língua de sinais, por realmente promover a língua de sinais como língua e mostrando que é dessa forma que nos comunicamos. É realmente uma trajetória muito longa, de muita luta, sempre baseada em muitas pesquisas, principalmente com os pesquisadores surdos da comunidade e também que integram o meio acadêmico, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais, né, e desenvolver ainda mais conhecimento. Próximo. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada também às intérpretes. Bom, obrigada, professora Mariane, pela fala. Eu vou agora abrir o diálogo e começo inicialmente perguntando se a professora Mariane ou o professor Renato querem trazer alguma questão um ao outro, inicialmente. Assim, eu queria aproveitar, então, para fazer um comentário rápido aqui. É que o que a Mariane disse, né, sobre os desafios da comunidade surda, né, o exemplo que eu apresentei, né, sobre aquela aluna cega, né, aquele era um exemplo de um desafio dentro da universidade, como aluno já, né? E no mesmo contexto, quando eu estava na graduação, eu fui, eu fui durante 2 anos professor de um cursinho para surdos. Então, eu era professor de matemática, né? Aí, enfim, eu aprendi um pouquinho de Libras, assim, só o suficiente para dar essas aulas de matemática, né? E esse cursinho, a proposta dele era porque aquela universidade tinha já mais de 30 anos e nunca um aluno surdo tinha passado no vestibular, justamente por conta da redação, né? Ele sempre tirava 0 na redação, porque eles concluíam que aquele candidato não sabia escrever, né? É o mesmo problema que você comentou sobre o livro, né? Então, assim, o desafio da comunidade, das pessoas cegas é como alunos, como que eu conduzo o meu curso. E o desafio da comunidade surda era como que eu entro na universidade, né? Era ainda mais urgente, né? Então, nesse período que a gente tinha o nosso cursinho, um dos nossos alunos, depois de 2 anos, foi o primeiro que passou no vestibular para um curso de química, né? E aí, enfim, ele conseguiu terminar, né? Mas a barreira linguística, ela realmente é uma das mais difíceis, né, da gente conseguir transpor. Muito obrigada pela questão que você traz, professor Renato. E sim, a maioria dos surdos enfrentam essa barreira no momento de tentar ingressar numa universidade. Muitos deles não conseguem por falta dessa falta de planejamento mesmo. Às vezes há um intérprete que é chamado, mas é um intérprete que nem tem esse conhecimento. Então, de 2008 até hoje, nós temos muitos problemas relativos à inclusão ainda, né? Porque muitos alunos, inclusive, vêm de AEEs, que são espaços em que eles aprendem no contraturno, e eles têm o ensino do português como ele é feito para os alunos ouvintes. Isso gera muitos prejuízos para a educação de surdos, porque não há um ensino voltado para a segunda língua. Hoje nós temos a educação bilíngue para surdos dentro da LDB, previsto na nova LDB. Então, a tentativa, né, porque isso é agora que foi
ser aprovado dentro da LDB. Então, alguns surdos passaram no vestibular em algumas universidades particulares, ou seja, algo bastante restrito, porque nas universidades públicas eles não conseguiam passar. Então, eles entravam nas universidades particulares, as famílias faziam esse subsídio, e aí nós tivemos o Letras Libras, a partir de 2006, que as provas eram em língua de sinais, todo o acesso em língua de sinais e a escrita da língua portuguesa como L2. Isso foi um marco que fez com que os surdos conseguissem realmente entrar nas universidades através do Letras Libras. Mas aí, também um outro caminho que nós temos hoje para o acesso desde 2017, o Enem Libras, que é resultado de uma luta na justiça, inclusive, da Federação Nacional para a Educação e Integração dos Surdos, e a justiça, depois de 3 anos, já tinha deliberado, durante 3 anos o INEP realmente foi bastante relutante ainda em fazer a implementação do Enem em Libras. Hoje nós já temos, desde 2017, mas hoje nós não temos dados para demonstrar, porque o Enem já está sendo oferecido em Libras, a prova vídeo Libras, há 5 anos, mas nós não sabemos qual é o desempenho desses alunos. Nós queremos esses dados para que a gente possa mostrar também como isso tem acontecido. A UFSC tem sempre a tradução de todos os vestibulares para outros cursos também, cursos de informática, outros cursos que os alunos são aprovados. Um aluno foi aprovado no curso de Ciências da Informação, mas ele acabou desistindo por falta de estrutura, por dificuldades que foi enfrentando ao longo desse caminho, e era o único surdo naquele curso, né? Bom, eu coloquei aqui no chat, eu gostaria que quem gostasse, quem quiser colocar alguma questão aos professores, se puder abrir a câmera, se inscrever, enfim, para que a gente possa agora fazer uma roda de conversa nesse sentido. Vamos ver, o pessoal está tímido hoje. Seguindo um pouco enquanto o pessoal vai se animando aí, mas seguindo um pouco nessa reflexão que vocês trazem, né? É muito complexo a gente falar e pensar em inclusão quando, de uma maneira geral, os ambientes são altamente excludentes, né? O Renato fala isso bastante na tese, e eu fico pensando, por exemplo, eu sou professora no curso de matemática da UFSC, vai fazer 10 anos. Nesses 10 anos, eu não tive em nenhuma das minhas turmas um aluno cego ou um aluno surdo. A situação análoga no programa de pós-graduação, né? Então, nesse programa eu estou já há mais de 10 anos, porque fiz lá mestrado, doutorado e agora sou professora desse programa. Também nunca tive contato no programa com um aluno cego, um aluno surdo, enfim. Então, a questão que sempre fica onde é que estão essas pessoas, né? Como é que esses cursos efetivamente podem receber essas pessoas? Eu acho que isso é muito pouco discutido. Por exemplo, né, a legislação ela é uma conquista, a professora Mariane trouxe aqui, de fato mas não basta, porque há quantos anos já a gente tem, por legislação, cota destinada para pessoas com deficiência, né, como a lei coloca. E, por exemplo, no curso de pós-graduação, a gente nunca teve uma inscrição nessa categoria. Isso é sintomático de algo muito sério e que pouco é discutido.
né? E aí, por exemplo, nesse ano, fazendo parte enfim, de um grupo de professores que pensa, né, que pensa o edital e tal, eu ouvi uma fala do tipo, poxa, mas por que essas cotas se essas pessoas não se inscrevem? Eu ouvi uma fala como essa. E aí a pergunta que eu lancei de volta foi: mas como é que uma pessoa surda, por exemplo, acessa o edital? Não é como, se é um edital que é divulgado somente em língua portuguesa, escrito, né, enfim, num formato que é pensado para pessoas ouvintes, se uma pessoa surda nem consegue ter acesso a um edital, como é que ela poderia se inscrever? Então, essa situação é muito complexa, né? Então, de fato, só a legislação não garante o acesso, nem o acesso, né? E aí depois a gente vai pensar na permanência, que é uma outra situação extremamente complexa, mas, enfim, e que acho que tem total relação com essa questão do ouvintismo, né, e dessas práticas colonizadoras, enfim, que a professora Mariane trouxe há pouco aqui para a gente. Enfim, eu trago não como uma pergunta, trago mais como uma problematização e gostaria talvez de ouvir um pouco a professora Mariane, o professor Renato, em relação a esse tipo de situação. Muito importante a reflexão trazida por você, professora Rosilene, porque nem todos os editais são traduzidos para a língua de sinais, e aí há muitas consequências disso, né? Porque os alunos surdos às vezes acessam, o Enem, por exemplo, eles acessam, mas o edital nunca é traduzido. Alguns surdos passam na prova, que é traduzida, mas eu, por exemplo, no programa de pós-graduação, o acesso é feito com uma prova, mas nunca teve esse edital traduzido. Eu sou a professora que faz a entrevista para os meus alunos, mas muitos alunos surdos, pela obrigação de terem alguns conhecimentos que eram da língua portuguesa, por exemplo, porque é área de linguística, na sintaxe, muitos deles não conseguem compreender, porque a aula de sintaxe, ela realmente traz muita dificuldade para esses alunos, porque a perspectiva é só da língua portuguesa. E nós temos tentado fazer diálogos com os professores, muitos são bastante relutantes, ou aprovam os alunos, mas realmente não exigem ou não trazem esse conhecimento aos alunos. Então, a gente tem várias outras consequências, né, desse tipo de processo também, da falta de tradução. Renato, não sei se tu queres colocar alguma coisa. Sim. É como a professora Mariane disse, né? Todas essas são situações, assim, antigas, que as pessoas, enfim, com deficiência vivem, né? Passam por isso pelas suas vidas, né? E quando você consegue organizar uma pesquisa, mostrar onde que isso acontece, né? Digamos assim, a importância disso não é dizer o seguinte: olha, descobriu uma novidade. A importância disso é você ter provas, né? Você poder dizer, olha só, eu não estou falando da boca para fora, né? Não estou inventando, né? Tá aqui, a situação é essa, né? E aí o que eu penso sobre isso, né? De novo, sobre algo que a professora Mariane disse, né? De como que a pessoa que não tem deficiência, enfim, que atua nessa área, como que ela pode trabalhar junto, colaborar de alguma forma, mas como ela disse, sem tomar o espaço, né? E, e não fazer o que aqueles professores que eu trouxe fizeram, né? De propor soluções que não são boas para aquele grupo, mas que são boas para eles, né? É uma solução que é confortável para eles, e aí você propõe,
sem perguntar aquele grupo antes, né? Então, assim, a gente passa por várias etapas, quem trabalha com essa área de inclusão, né? Tem o momento da conscientização, que é esse que a gente está aqui agora. A gente está conversando, mostrando alguns exemplos, sugerindo alguns caminhos teóricos, mas é um processo ainda de conscientização, né? Aí depois tem o processo de estudo, né? Onde a pessoa diz, ok, agora eu vou ler livros, pesquisas sobre isso para saber como que isso se dá, enfim, nessa parte teórica, né? Que teorias eu posso usar para pensar melhor sobre isso. E aí eu digo que tem uma terceira etapa, que é essa pouca gente dá esse passo, né? Que é o de você fazer alguma coisa. Digamos, eu me conscientizei que é importante, enfim, vamos por outro exemplo aqui, eu me conscientizei que é importante salvar a natureza, eu entendi a importância da floresta amazônica lendo vários livros, mas aquele último passo onde eu vou dizer o seguinte, então eu vou mudar algum comportamento da minha vida. Esse é o que quase ninguém dá esse terceiro passo, né? Então a gente se conscientiza, aprende e depois praticar, né? E veja que a palavra prática, inclusive, ela tem origem na palavra ética, né? Ética significa uma prática que eu escolho. E aí quem é ético é alguém que escolhe uma prática que visa o bem comum, enfim, né? Mesmo que isso seja algo ingênuo, não seja possível, mas tem aquela vontade, né? E aí eu divido até os meus exemplos nisso, né? Que aquele momento da Mara foi um momento de conscientização, de perceber a importância de se refletir sobre o ponto, né? Sobre o assunto. E aquele momento onde eu fiz o doutorado foi um momento de teorização, de aprender mais sobre por que que isso acontece, né? E o momento que eu estou agora na VUNESP, por exemplo, aí já é um momento de prática, né? Porque eu chego lá munido de teoria, de exemplos, etc., e consigo espaços importantes, né? Porque aí o diretor da instituição abre as portas porque ele percebe que, ok, tem um preparo para você fazer alguma coisa, né? E aí ele abre espaço para a gente propor mudança na prática do ledor, para a gente propor, quem sabe no futuro, até um aplicativo para você executar essas provas, enfim. Então, essa última etapa, né, é que eu convido todo mundo, né, passou pela conscientização, pelo estudo, né, de pensar, né, como que eu dou o terceiro e mais difícil passo, né. Eu acho que o Antônio tá querendo fazer uma questão. É isso, Antônio? Pode abrir tua câmera ou escrever, se tu preferir, mas enfim, pode abrir a câmera se puder. Antônio? Bom, não sei se o Antônio caiu ou não. Bom, vamos ver se o Antônio reaparece. Eu tenho uma questão que eu gostaria de ouvir mesmo, né, de vocês, qual é a compreensão que vocês têm acerca disso, que é qual é o papel do professor na escola em relação a essa questão de inclusão. Vou deixar a pergunta bem ampla, na verdade eu tenho alguns pontos específicos em relação a ela, mas eu queria ouvir um pouco nesse sentido, como é que vocês percebem essa situação, essa situação. A pergunta foi tão simples que ninguém quer começar a falar. Eu vou começar agora para a gente trocar um pouco, né? Da última vez foi a Mariane primeiro. Assim, eu, para ser bem sincero, eu não vejo o papel do professor
nesse contexto tão diferente quanto o do aluno, do pai do aluno, do funcionário da escola, enfim, porque eu até brinco com os meus colegas que na educação matemática, hoje, tem uma área de pesquisa que se chama Educação, Matemática e Inclusão, separada ali, um GT13, né, na SBEM, né, na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né. Mas eu vejo, assim, não, eu entendo que esse é um tema que é transversal, né, que ele tem que passar por todas as outras, porque se o professor que lida com modelagem matemática, se ele não pensar nas questões da inclusão também, meu trabalho é em vão, né? Meu trabalho vai ser somente para um grupo específico ali, para minha bolha, né? E se não sair dessa bolha, não faz muito sentido, né? Então, assim, de exemplos que eu já vi, muitas vezes o papel de o pai de um aluno com deficiência, ele acaba sendo muito mais importante na escola do que de todos os professores juntos, né? Mas, principalmente a pessoa que não tem deficiência, enfim, na minha opinião, o nosso papel é não atrapalhar, é sair do caminho, né? Então é entender de aprender com as diferenças, né? Não de querer oferecer soluções porque a gente não sabe, a gente tem que conversar e ao invés de se declarar especialista em surdos, né, especialistas em cegos, etc, né, que isso eu acho errado, né? Tanto que quando um professor me escreve dizendo, olha, eu tô com um aluno cego, né, o que que eu faço, né? A minha resposta é sempre a mesma, né? Conversa com o seu aluno, né? A primeira coisa, né? Porque eu tenho certeza que um aluno que já chegou no ensino médio, cego ou surdo, ele já passou por muita coisa, já desenvolveu muita estratégia de como lidar com as aulas no dia a dia, e é aquele aluno que vai ensinar ao professor como que ele deve fazer, né? Então, assim, se todos nós aqui, como professor, a gente aprender a perguntar, dialogar, né? Ao invés de querer procurar um especialista salvador, enfim, já é um mega passo importante, assim, né? E, e só para mostrar como que, um outro exemplo, né, de como que a gente pensa, né, que às vezes a mudança vem da escola, né? Mas não é bem assim, às vezes ela é a última onde a mudança chega, né? Por exemplo, na área de educação matemática ainda, falando do meu lugar, né? O tema inclusão e educação matemática, ele surgiu, digamos, oficialmente como pesquisa em 95 só, num congresso que aconteceu na Espanha. E eu acho que quem está, a Mariane certamente vai lembrar o que aconteceu em 94, na Espanha também, né? Foi em 94 que teve aquela declaração de Salamanca, né? Que aquilo virou uma pressão política em todo mundo que trabalha com inclusão nas escolas, etc. E a comunidade de educação matemática, que já era antiga, trouxe o tema porque veio a declaração em 94, o Congresso foi no mesmo país em 95, foi pressão externa. Então não foi a educação que pensou nisso, vamos trazer o tema, né? Então, muitas vezes a mudança vem de fora, né? Então, assim, eu não gosto de. Não é que eu não gosto, né? Mas é que a gente lê muita coisa dizendo que se o professor fizer isso, resolve, né? Mas, infelizmente, se não for uma coisa de comunidade, aí não adianta, porque aquele professor pode ser perfeito e o aluno sai da sala de aula, ele se depara com um monte de problemas de novo. E aí o aluno não quer mais sair da sala de aula, ele quer voltar e ficar lá para sempre, né? Então é bem complexa essa resposta, né? Então, professor Renato, tenho acordo com a sua fala. O papel do professor dentro da sala de aula, especialmente inclusiva, é muito complexo, né? Assim como para os alunos surdos ainda mais complexo, porque tem a relação ainda com o intérprete.
E às vezes o professor nem chega nesse aluno por isso, porque o aluno cria um vínculo com o intérprete, porque é o único que sabe a língua dele dentro da sala de aula e é com quem ele vai construir essa relação. E aí o professor fica fora dessa relação com esse aluno, né? E aí ele estabelece isso com os 20 alunos ouvintes e deixa de fora aquele único aluno surdo que fica de fato à margem, fica excluído das brincadeiras, das atividades, das atividades, inclusive, pedagógicas. E isso também é uma relação de poder que se estabelece dentro desses espaços inclusivos. A FMS, a Federação Mundial de Surdos, ela tem falado que a inclusão ela não se estabelece, não ocorre de fato somente se trazendo um intérprete. É preciso que minimamente se tenha 5 alunos no mesmo espaço, aí a língua de sinais vai circular e sim a língua de sinais vai ser multiplicada dentro desse espaço. Aqui em Florianópolis, a Secretaria de Educação não aceita que alunos surdos estejam na mesma sala de aula, então os alunos precisam ficar isolados em salas separadas. Isso é um problema gravíssimo aqui em Santa Catarina que nós temos enfrentado, porque nós precisamos fazer a construção com nossos pares linguísticos. Isolados, isso não se constrói. E muitas capitais têm uma quantidade de surdos maior, porque aí tem um apoio maior, e em outros lugares não tem, principalmente no interior. Então, é realmente uma realidade muito complexa. Isso que a professora Mariana relatou é um exemplo de um ouvinte criando soluções para a comunidade surda, né, e sem conversar, né, que a maioria das propostas são dessa forma, né? Então, até por isso que quando alguém me pergunta, eu digo que eu nunca proponho nada, né? Por isso que eu fui trabalhar na VUNESP, na minha pesquisa, porque se eu conseguir contribuir de liberar as barreiras do caminho, esse é o meu objetivo, né? Eu não quero propor soluções pedagógicas, porque sozinho não tem como, né? Porque eu não vivo aquela situação, né? É uma coisa que eu esqueci de falar principalmente com as intérpretes e a Marianas, é que o meu sinal é assim, ó, é o R, Ah, que bom! porque eu falava muito pouco, eu vi ela soletrando meu nome, então eu tenho sinal, fica mais fácil. Eu trouxe essa questão, na verdade, ela é uma questão que se expande para, não sei se é para uma forma de cultura que é nossa, não sei muito bem, mas, por exemplo, eu dou aula de metodologia do ensino de matemática, né? E aí a primeira pergunta que eu sempre escuto é qual é o jeito certo que tem que dar aula para a aula de matemática ser boa, ou ser eficiente, ou para que os alunos aprendam matemática, como se existisse uma fórmula. E aí parece que essa necessidade ou essa busca ela vai só se estendendo para inúmeras outras situações que a gente vai vivenciando, né? E se estende inclusive para isso, quer dizer, então, se tiver um aluno surdo na sala, qual é a metodologia certa ou apropriada para o ensino de matemática para um aluno surdo? Qual é a metodologia correta para o ensino de matemática para um aluno cego? Qual é a metodologia? Quer dizer, vai se criando uma suposta necessidade de especificidades que são impossíveis, né? E arrisco dizer, nem sei dizer se existem. Particularmente penso que não. E aí a grande questão é justamente essa questão da relação pessoal, quer dizer, a primeira coisa é que você tem com você uma pessoa que precisa, antes de qualquer coisa, de contato. E isso não porque é um surdo, um cego, etc, etc. Qualquer aluno que está contigo em sala de aula precisa disso. E aí
vai ao encontro disso que tu colocas agora, né, Renato? É esse o caminho que vai permitir com que a gente encontre não uma solução pedagógica, não é isso, mas uma forma de estabelecer uma relação efetivamente com essa pessoa e aí poder pensar junto com ela caminhos para que alguma coisa seja feita, né? Então, digo isso porque a, a, a reação mais comum é a reação do tipo: isso não me diz respeito porque eu não tive formação para lidar com um aluno como esse, por exemplo, né? Então, se o meu curso não me formou e eu não tenho essa especialidade, isso não me diz respeito. Isso não me diz respeito porque eu não sei língua de sinais, por exemplo. Então, bom, se eu não sei língua de sinais, eu não tenho como me comunicar, isso não me diz mais respeito. Então, isso diz respeito lá para a figura do intérprete, que é ele que vai ter que falar com esse aluno. Eu vou aqui dar minha aula, como sempre dei. Quer dizer, então, e aí, de novo, né? Eu acho que tudo isso volta na questão. Claro, quando a gente está falando aqui de ouvintismo, a gente está especificando, né, em relação à comunidade surda, mas dá para estender esse conceito de uma maneira que talvez se aproxime aí da questão do deficiencialismo, né, pensando, expandindo para além da comunidade surda, enfim. Mas, enfim, trago isso mesmo como um ponto de reflexão, assim, e na verdade, para mim, hoje a grande questão e a grande luta é como pensando no ensino superior, por exemplo, que é onde eu estou nesse momento atuando, né? Então, eu gostaria que essas pessoas chegassem, porque eu acho que é só quando essas pessoas chegarem no nosso curso, no curso de matemática, é que alguma coisa começa a ser pensada e começa a ser sensibilizada nesse sentido. E aí, para mim, esse é o esforço atual, assim, fazer com que essas pessoas cheguem, né? Que a gente tenha alunos surdos, que a gente tenha alunos cegos, que a gente tenha qualquer aluno frequentando esses espaços. Porque enquanto esses alunos não chegarem, as coisas ficam assim, no mundo das ideias, se chegam no mundo das ideias, né? Porque na maioria das vezes isso nem é pauta de conversa nesses espaços. Então, para mim, essa é a grande questão, assim, de enfrentamento nesse momento. Acho que sim, o curso de Libras, por exemplo, na UFSC, que é um avanço enorme, né? Traz a comunidade surda para dentro da universidade, mas é preciso ir além do curso de Libras, né? É preciso que, fazendo o link com as perguntas que o Renato colocou, provocadoras, é preciso que um surdo ou um cego possa aprender matemática, né? Ou qualquer outra coisa que ele queira, e não cursos específicos, né? Como se ele só pudesse ocupar aquele espaço. Então, acho que talvez esse é o grande desafio que a gente tem hoje. É que a presença de um curso de Libras, né, ele é um avanço assim, muito grande no campus para tentar pensar em um curso de extensão, de trazer a comunidade surda, né? E ao mesmo tempo, como você disse, ele também, se não for encarado de uma forma crítica, né, ele pode ser visto como o único lugar onde o surdo pode entrar, né? Digamos, você vê um surdo no campus, logo já conclui, ele é aluno do curso de Libras, né? Não, eu sou da engenharia química, eu não tenho nada, eu nem gosto de estudar Libras. Eu uso, mas não gosto de estudar gramática de Libras, eu não gosto. Uhum. Enfim, que pode acontecer, a pessoa tem que ocupar o espaço que ela quiser, né? E no campus, na universidade onde eu estudei, né, o problema, digamos, surgiu mais ou menos assim, como você relatou, Rosilene, que havia um grupo de docentes e eu era aluno voluntário na época, né, interessados no tema e tinha tinha 3 alunos cegos na universidade inteira, um na matemática, um na história e um na pedagogia. E aí a gente dava apoio para esses alunos e a gente começou a se perguntar, né? Nossa, mas a cidade é grande, tem tanta gente cega na cidade e só 3 alunos aqui, né? E fomos procurar saber, né?
E depois alguém se deu conta. E os surdos, que não tem nenhum, né? Nunca teve, né? Porque os cegos sempre tinha algum aluno, né? Se formava, entrava outro, sempre tinha algum, pelo menos, né? E aí, desse incômodo, né, de não ver ali a presença daqueles alunos, né, eles começaram a pensar, né, como que a gente faz para começar, né? E o pontapé inicial, né, esse terceiro passo que eu brinquei aquela hora, foi abrir o cursinho, né? Porque o cursinho era um curso de extensão, né? Então ele dava bolsa para os alunos voluntários serem professores no cursinho, mas a maioria continuava mesmo depois que acabava a bolsa, né? Que a bolsa era 4 meses, mas eu mesmo fiquei 2 anos dando aula nesse cursinho, né? E aí a comunidade surda começou a frequentar o campus, né? Começou a ver o dia a dia e passou a ter mais interesse, né? Porque a escola não despertava o interesse deles irem para a universidade porque não tinha esse interlocutor para dizer para eles, olha, a universidade é um espaço possível que tem várias coisas que pode interessar para vocês, enfim, né? Eu não sei como é a situação, né? Mas eu imagino que um curso, um campus que tem o curso de Libras, possibilita fazer isso de forma ainda mais fácil, né? Porque pode transformar num espaço que os estudantes de Libras podem fazer estágio, enfim, né? É uma forma de começar, né? De abrir os portões pelo cursinho e depois a consequência lá foi que depois começaram a entrar alunos do nosso cursinho e começaram a ser aprovados na universidade e aí que a presença se fez, né? Esse cursinho que vocês tiveram a experiência era um curso exclusivo para surdos. Sim, exclusivo para surdos. Aí a gente divulgava nas instituições de surdos da cidade, né, e convidava, né. No início tinha 3 alunos, aí chegou um ponto que tinha 25 alunos, assim. E aí com a presença de intérpretes. Não, é que aí todos os professores, a gente fez um curso de Libras básico para poder dar as aulas para os alunos, com os símbolos, os sinais, né, específicos da disciplina de cada um, enfim, né. E aí, no convívio com os alunos, a gente foi aprendendo um pouco mais, né? Então, eu conseguia dar aula do meu conteúdo e conversar o básico com eles, assim, né? Cortando o intérprete, porque era uma proposta pedagógica não ter o intérprete. É muito importante o contato com lideranças surdas, né? As lideranças surdas, elas vão fazer essa articulação e estar nesses espaços, inclusive levar os alunos para esses espaços, porque aí é um espaço em que o português vai ser ministrado como L2, né? Então, dessa forma, assim, na UFSC, nós temos o ensino de inglês, leitura e escrita, focado nos alunos surdos, e há uma grande participação, uma grande adesão dos alunos, porque sim, há o interesse, né, e também uma necessidade desse aprendizado. Bom, eu vou perguntar se alguém mais tem alguma questão a ser colocada. Pode falar, Fernanda. Pode abrir tua câmera se tu quiseres, ou só o teu microfone, ou escrever, enfim, fica à vontade, mas pode colocar a tua questão. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Só por curiosidade ali, né? Eu tô tentando entender um pouco sobre a educação bilíngue e essa questão, né, que o professor falou, o Renato, né, dessa iniciativa de tentar aprender Libras, né, e de tentar ministrar as aulas dos conteúdos específicos da sua formação. Isso, como é que é a visão, né, em relação a isso? Tipo, um professor, ele pode dar aula, por exemplo, eu que sou formada em licenciatura em Química, eu posso dar aula sozinha, ministrada em Libras, desse conteúdo? Porque daí o intérprete ele estudou por anos, né, também a questão da formação dos sinais e tudo,
Então, eu fico um pouco com dúvida em relação ao quanto a gente pode ter essa autonomia, né? Então, como ela perguntou para mim, eu vou começar, mas aí eu acho que a Mariane é que vai ter que ajudar a gente a entender melhor depois. Assim, é que essa experiência que a gente teve foi pré-2008, pré-2006, né? Então a Libras nem era língua oficial brasileira ainda, não tinha ainda a correção específica de redação do vestibular, então era um momento que era isso ou era nada. Não tinha outras iniciativas, né? Então o momento era outro, né? Isso é importante de ser dito, né? Se fosse hoje, a gente teria organizado de outra forma. Mas assim, se o professor aprende um básico de Libras, conhece os sinais da sua área, pelo menos, o intérprete, a presença do intérprete vai ser um auxílio de verdade, e não um substituto do professor, né? Porque aí o professor pode tentar dar aula em Libras e o intérprete vai ficar ali. E de vez em quando ele pode interferir e dizer, olha, esse sinal não é o melhor e ajuda. Ou então o professor pode dizer, não, o intérprete vai interpretando, mas de vez em quando o professor sugere alguma coisa, ele interage com o intérprete, né? E mais importante, ele constrói o vínculo com o aluno, né? Porque quem já teve a experiência de estar em um lugar onde todo mundo fala outra língua, a gente sabe que quando ouve um brasileiro falando português, três palavrinhas lá longe, a gente dá uma sensação de conforto, assim, né? Alguma coisa como se eu estivesse em casa. Então, você vê alguém falando a sua língua, aquilo cria um vínculo emocional imediato, assim, né? Isso, e o ganho pedagógico com isso, eu não tenho dúvidas que ele existe, né? Então, o professor, eu não acho que o professor tem que saber Libras perfeitamente, né? Mas nas licenciaturas agora, é obrigatório pelo menos uma disciplina de Libras, né? Se você sabe falar oi, bom dia, qual o seu nome, se você tem um sinal e aprende um pouco para ir conversando sobre coisas da vida com aquele aluno e deixa o intérprete fazer o trabalho técnico profissional dele, né? Isso já é um ganho enorme em relação ao que a gente tem hoje, né? Então, assim, hoje eu não pensaria em substituição, mas em trabalhar junto, né? Mas agora eu passo para a professora Mariane ajudar a gente, né? Obrigada. Bem, Fernanda, é muito importante, sim, né, aprender a língua de sinais e há vários cursos oferecidos em língua de sinais que o objetivo é a comunicação básica com surdos. Então, traz as saudações, as questões mais básicas mesmo, mas elas contribuem, sim, quando você inicia, né, para continuar depois. E o trabalho com o aluno vai fazendo com que esse contato aumente e você vá aprendendo mais. É importante participar de espaços em que a língua de sinais está presente, como associação, porque a língua de sinais, assim como a fala, vai ter aspectos diferenciados na hora do uso da língua, né? O intérprete, ele está no espaço para fazer a comunicação entre duas línguas, mas ele não tem toda essa vivência de sala de aula que o professor traz. Então, o trabalho com crianças, por exemplo, na área de química ou de matemática, tem que ser extremamente visual, com vídeos, com outras estratégias pedagógicas que realmente primem pela visualidade, porque explicações que demandam apenas vocabulário, apenas explicações em português ou em língua de sinais, vão ser muito mais densas e talvez o aluno não compreenda. Então, às vezes, alguns alunos sabem língua portuguesa, outros não. Então, é importante para o professor criar outras estratégias de ensino que também comuniquem. Tá bem, muito obrigada. Entendi um pouquinho melhor. Agradeço. E estou fazendo curso de Libras também, né? Mas eu sinto essa falta do contato. Então, buscar nesse convívio, eu acho que nem o Renato teve, bem interessante. E do contexto, né, que ele falou que era de muito tempo atrás, né? Então,
Foi uma iniciativa bem legal, assim. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão? Não? Bom, me parece que não. Se é isso mesmo, eu vou encaminhando então para a gente encerrar aqui o evento. Eu agradeço mais uma vez a professora Mariane pela disponibilidade, ao professor Renato. Eu não conhecia nenhum dos dois pessoalmente, né? A professora Mariane, a gente ouve falar muito pela professora Janine, que é minha colega, líder de grupo. Então foi um prazer mesmo enorme te ter aqui com a gente hoje. Espero que a gente possa fazer mais coisas junto e pensar mais coisas junto, né? Com certeza. Obrigada. E o Renato conheci por intermédio também de uma colega pesquisadora, a professora Dayana Zanelato. Comentei contigo, né, Renato? Que indicou tua tese, e aí li, fiquei encantada. E daí o contato, assim, então, obrigada pelo pronto aceite do convite. A gente vem pensando no grupo de pesquisa essas questões, né, que a gente tem chamado questões entre alteridade e educação matemática, envolvendo alunos de outros campos que não somente matemática, mas, enfim, com um desejo não salvacionista, muito longe disso, não é um desejo de soluções, mas é um desejo mesmo de problematização e trazer essa temática para reflexão, para discussão de uma maneira não superficial, à la primeira-dama, por exemplo, né? Mas, enfim, que a gente possa realmente ocupar os espaços fazendo minimamente possibilitando com que as pessoas pensem sobre essas coisas e se repensem, né, a partir de todas essas discussões. Então, foi essa a ideia do encontro, fazer um movimento nesse sentido, e a ideia é que a gente possa continuar fazendo coisas como essa e dando continuidade mesmo a esse tipo de trabalho. Então, muito obrigada, e obrigada também a todos, né, que estão aqui com a gente durante essa tarde. Não sei se Renato e Mariane querem falar mais alguma coisa, se não, tudo bem, a gente vai fechando. Só um boa tarde, agradecer também muito aí pelo convite. Enfim, é muito bom encontrar novos interlocutores assim na área, interessados no tema, né? Então só tenho a agradecer. E quem tem alguma pergunta ou ficou tímido, é só escrever para a gente que teremos prazer em conversar. Bom, pessoal, então é isso. Vou encerrando por aqui. Obrigada. A gente continua em outros momentos essas discussões. Um abraço aí para todos e uma excelente sexta-feira. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Um Tchau, muito abraço. obrigada.